Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Cá Pra Nós. Olha, hoje a gente vai falar de um assunto que é de todas as mesas, de todos os encontros. Redes sociais nas eleições. E aí a gente está aqui com o Papa das eleições, o homem da política do RTC, com Fernanda Albuquerque ali, toda poderosa, né? Chanelzinho no cabelo, um traje amanteigado, que é a cor do momento aí. E aí a gente aqui vai tratar de um assunto que realmente chama atenção, porque é um momento novo, né, Josival? Eleição com rede social, assim, de uma forma profissional e muito complicada de ser freada naquilo que ela comete de excesso. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu comecei da tarde, né? Vamos começar, bom dia. Olha, é outro momento, né, das redes sociais. As redes sociais em campanhas eleitorais, elas têm uma história e o pior é isso, que todo mundo pensa que domina, quando é a eleição seguinte já vem de forma diferente. Mas a primeira grande utilização de redes sociais nas eleições foi com a eleição de Obama nos Estados Unidos, tá certo? Já tem aí realmente tempo, né? tem tempo, já tem foi a primeira eleição, já tem uns 16 anos, perto de 20 anos. E ali onde ele conseguiu utilizar as redes sociais para arrecadar dinheiro e fazer a juventude era $1 na época, então foi um fenômeno se comunicar com aquilo ali depois. E aí depois veio um período em que foi usado para propaganda e veio 18. Acho que a grande mudança ali um pouquinho 18 no Brasil, vou falar no Brasil, mas vou falar no mundo. 18, Bolsonaro utiliza com a perspectiva de fazer disparos em massas, que era uma coisa que ninguém fazia. Paga e usa todas as modalidades para fazer a informação chegar a você individualmente, não mais quase que impossível de não mais chegar coletivamente. Então a informação não é coletiva, a informação passa a ter uma coisa individualizada e chega a você. No plano internacional, nesse período aí, o que a internet foi usada muito foi para poder fazer, foram os boicotes, foram as intervenções da Rússia nas eleições dos Estados Unidos, detonando Hillary, tá entendendo? Depois houve também a intervenção americana. E agora nós estamos no outro patamar, que é um só que está sendo usando ainda, mas eu acho que vai terminar todo mundo usando, que é o fato de você fazer o uso das redes sociais. Novamente, a informação chega individualmente, mas agora ela é paga não por disparos individuais, mas coletivamente, que é o que Marçal está fazendo. Marçal pega os influencers e replica tudo, então ele paga coletivamente para chegar individualmente, e aí ele tem um poder, o alcance é muito grande. No plano internacional, novamente, há tentativas de interferência. O Irã tentou interferir nas campanhas de Trump, de Biden, enfim. Mas assim, essa possibilidade de longe você ter uma influência nas eleições. E aí a gente assiste também num desdobramento, né, que é eleitoral também, a questão do X no Brasil, que começa, um outro capítulo, um capítulo à parte, mas que está todo mundo interligado aí, né? O ministro Alexandre de Moraes retirando do ar o X no Brasil, Elon Musk, o milionário, bilhardário, por assim dizer, saindo do Brasil e as complicações sendo tratadas de uma forma assim, muito forte e que a gente vai assistindo, não sabe a que vai chegar, né? Fernanda Albuquerque tem muito o que falar nisso aí. É um tema que eu gosto porque eu estou nas redes sociais há muitos anos, né? Por exemplo, no Instagram eu estou desde 2012, então já são 12 anos, e a gente vai acompanhando esses movimentos, não é? Para o lado social, para o lado também político. Em 2019, Josival, o Data Senado divulgou uma pesquisa. E àquela época a gente já discutia entre nós fiscalização, eu não falo regulamentação, mas falando de fiscalização das redes sociais. 5% dos entrevistados disseram que decidiram o seu voto baseado no que eles viram em rede social. Então, se você não assiste o guia, se você não vai à reunião de determinado candidato, mas você vai recebendo aquela informação na rede social, seja lá de que maneira for, você vai criando
a sua perspectiva, a sua crença com relação a determinado candidato. Então, é preciso que a gente pense sobre como rede social determina escolha para votação. Então, não é somente, mas é porque se candidato X paga influência para... Não é somente isso. É o quanto essa informação é verídica, o quanto essa informação é construtiva, é destrutiva. O grande problema, a rede social, o revólver em si, ele não mata. Tem que ter alguém que não sei se ela também, que atire. Né? A rede social em si não é o problema. A rede social não é o problema. O problema é quem usa e da forma com que usa, tá? Então, e a rede social chegou para democratizar a informação, corretíssimo. O problema é que nós estamos vivendo uma situação política, uma conjuntura política no mundo inteiro, que cria religiões políticas, congregações políticas extremamente fortes. E aí, por exemplo, quando a informação chega individualizada, você não tem a possibilidade você não tem contestação, você não tem o contraponto dessa informação. Chega para você. Se você tem uma tendência política, então aquela informação passa a ser verdade absoluta para você, porque ela não tem contraponto. Esse é o grande problema. E o grande problema é que foram criadas redes ou criadas ferramentas que fazem essa informação chegar a você e chegar a determinadas pessoas, até determinados grupos, de uma forma definitiva, sem haver contestação. Já chegou a teorias da conspiração aí, que tudo que está acontecendo no mundo é administrado, é coordenado por um pequeno grupo político de poder mundial que espalha isso para o mundo inteiro. Eu acho que tem, veja bem, como as informações são fáceis, eu acho que há conexões de pensamento em tudo quando é no mundo. Quem é de direita pensa do mesmo jeito, vai copiando, quem é de esquerda vai pensando mais. O que ocorre isso é individualmente, você vai formando seus grupos. Isso. Olha só, é uma força enorme. Ontem eu estava assistindo aqui ao comentário de um jornalista lá do Sul, ele dizendo que no último debate de uma da Gazeta, se eu não me engano, todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo fizeram cena e seguiram roteiros para poder, nesses roteiros, conseguir falar aquilo que será o recorte que vai para as redes sociais e que será aproveitado durante toda a semana nesse processo eleitoral. Ou seja, a força, né? Foi isso, Josival, que motivou, desculpa, Gerardo, que motivou a suspensão da conta do Pablo. Ele fazia o quê? Ele começou a pagar as pessoas para fazerem recortes da participação dele nos debates. E o melhor recorte era premiado. Então, você avalia, as falas são literalmente calculadas para no máximo 20, 30 segundos ali, para ficar bem, né? Isso, no corte fica perfeito. Então, acabou a espontaneidade, é tudo milimetricamente pensado. Eu vou dizer isso aqui, foi o que ele acabou de fazer recentemente num debate agora, em que ele desafiou o Datena e o Datena caiu na isca dele, né? O Datena caiu na isca, aquilo ali foi uma queda de isca, ele foi até o púlpito. E aí, enfim, a gente tem mais um espetáculo de um recorte de Pablo Marçal para ser maciço. Eu acho que Fernanda toca num ponto que é para as pessoas entenderem bem. Passou a ideia, o Pablo Marçal tenta passar a ideia, assim como o Bolsonaro tentou passar a ideia lá atrás, como outros tentam passar, que determinadas ações da justiça é censura. No caso de Pablo Marçal, a decisão não era censura. É uma legislação brasileira que diz que você não pode comprar informação em campanhas eleitorais. Não pode vender nem comprar, você não pode colocar isso. E aí a forma como ele estava fazendo desequilibrava o pleito. Se eu uso um sistema todo a meu favor, pagando, e os outros não podem usar, então essa foi a razão. Mas assim... Só que os outros candidatos agora todos entraram na mesma vibe. Mas não comprando os influencers como é o dele. Esse é que é o problema. A justiça eleitoral tem como barrar isso? É difícil você saber se tem como barrar, talvez não barre, e aí vai colocar o desequilíbrio. Mas essa é a novidade dessa campanha eleitoral. É diferente de você fazer o disparo que Bolsonaro fazia, o disparo individualizado. Né? Você sabe para quem vai fazer. O disparo de Marçal é coletivo para chegar às pessoas. Se você pega 30 influencers em São Paulo e você paga para eles 30 replicarem suas informações, seu recorte, então vai chegar uma forma diferentemente de qualquer candidato.
É muito difícil a gente encontrar um jeito hoje para que a história da fiscalização. Eu acho que na campanha de 2022 o Tribunal Superior Eleitoral ele conseguiu de certa forma reduzir profundamente as fake news e ele conseguiu de certa forma impedir o disparo em massa pago. Sim. Mas já surge agora outra ferramenta, outra maneira de utilizar que a Justiça Eleitoral não está preparada para poder fazer isso, para poder conter. Então, a cada eleição é uma eleição. Olha, é mais ou menos na velocidade que a própria internet tem em tudo que faz. As notícias são muito rápidas, tudo é muito... tipo meme, né? Alguma coisa exaustivamente falada hoje, amanhã já é outra, e é outra, é outra. E aí, num profissional dessa área, vem a desvantagem em relação aos outros, né? Eu tenho uma informação aqui de João Pessoa que é interessante, que vai para, eu acho que ajuda a Fernanda lá na história que ela estava fazendo. Veja bem, olha como é perigoso. Essa pesquisa Quest, que foi divulgada semana passada, ela fez uma pergunta aqui em João Pessoa, como o pessoense se informa de notícias políticas, tá? E aí, né, o pessoense disse que 41%, quer dizer, tá aqui, 41% dos pessoenses se informam de política através das redes sociais. Sim. Tá certo? Então é um número, é um contingente... Quase 50%, quase, vamos dizer assim. Muito aproximado, né, Josival? 38% usa a televisão, tá? Usa a televisão. Rádio está muito baixo, 3%. Eu acho que o rádio de João Pessoa está precisando repensar, porque eu acho que o rádio de João Pessoa entrou numa vibe de formato que divulga mais o que está na internet do que o que ele apurou, então termina perdendo prestígio. Isso. Todo o debate que o rádio está fazendo é porque saiu na internet, é porque está na internet, então isso eu acho que está perdendo prestígio. E aqui, a discussão que a gente está fazendo e que está sendo feita muito bem, as redes sociais chega a população, a 41% da população. Isso é decisivo para as eleições? Não, mas pode ser decisivo. Sim. E a televisão está chegando aqui. O problema é saber quem tem mais credibilidade. Aí a televisão está levando vantagem, porque quando se avazia a credibilidade da televisão, quando você está dando na televisão, você tem mais senso de credibilidade. Quando chega na internet, a credibilidade das redes sociais não é muito grande, é muito baixa. Mas a informação chega. É a história onde a fumaça fogo, que o povo vai botando essas coisas bem populares para dizer que existe, né? E muita gente, Gerardo, não vai checar. É aquela história assim, a gente conta uma história que quando a gente vai espalhando as cinzas no meio do caminho, né, as pessoas vão ver, alguma coisa aconteceu, alguém morreu, está sendo espalhada as cinzas. Mas se isso não é cinza de alguém que morreu e você quer contar que não foi um papel que você queimou, você vai voltando e tentando varrer a cinza, você não consegue, porque ela já se espalhou. Isso. É a mesma coisa com a informação em rede social. Daqui que a pessoa vai descobrir que o urubu não é louro, meu amigo já foi louro há muito tempo. Os formatos que você usa também, às vezes... Como é rápido você acreditar, também é rápido desacreditar. Como é rápido você achar que é bacana aquilo, é rápido você também achar que não é bacana. Eu estava hoje pela manhã olhando algumas coisas da imprensa nacional e aí, claro que a imprensa faz isso, esse é o papel da imprensa, já contratou algumas pesquisas durante um debate que houve no final de semana, que foi cacete de novo, para ter pesquisas qualitativas, para entender durante o debate como é que as pessoas estão reagindo àquilo tudo, né? Tá vendo. E aí os analistas já dizem que está havendo um cansaço, pelo menos no debate do domingo, quer dizer, você imagina, terceiro ou quarto debate em São Paulo, já está havendo um cansaço do modelo Marçal, Pablo Marçal. Quer dizer, as pessoas já começaram a se cansar, aquele negócio a ficar enjoado do modelo que ele... o jeito, o padrão que ele usa muito, repete e tal, quer dizer... Mas essa é uma preocupação que eu tenho desde o começo, preocupação no sentido de que, será que ele vai conseguir esticar a corda até o dia da eleição dessa forma? Porque a gente já enxerga que ele está jogando todas as fichas nesse momento, deixando todos os concorrentes dele atordoados, né? Porque... ficaram atordoados, não restam dúvida, mas será que vai conseguir chegar? Então ele tem que já estar pensando que caminho vai tomar. As pesquisas qualitativas já estão indicando um estrangulamento, quer dizer, um esgarçamento do modelo.
vai continuar, não vai continuar? É muito cedo ainda para você saber, muito pouco tempo. Ô, Josival, eu tenho uma visão de que não vai mudar. Por quê? Porque ele fala para um determinado público, para aquele nicho. É igual a Bolsonaro. As pessoas diziam, mas por que ele faz isso? Por que ele diz isso? Por que ele não controla? Sabendo que vai gerar polêmica, sabendo que é mentira, sabendo que é problema, ele diz. Foi a fórmula escolhida, né, para poder se sobressair diante das evidências. O problema, agora, Gerardo tem razão. O problema do Paulo Marçal é o seguinte: se ele queria sentar na mesa do poder de São Paulo, ele já sentou. Tá? Então já ganhou. Ele nunca tinha sentado, acaba que veio do... Como diz você, ganhou já no primeiro turno. Né? Vamos no segundo agora, que é a campanha. Veio de um submundo e tal, não sei o quê. E de repente estou sentado aqui, ninguém vai discutir política em São Paulo, nas eleições de São Paulo, ninguém vai fazer sem não passar por ele. Ou ele liderando as pesquisas, ou ele não estando liderando as pesquisas e tal. E de outra forma, ele já se sentou também na mesa do poder para 2026. Sim. Porque... em 2026, por exemplo, Bolsonaro já não será candidato, ou qualquer pessoa de Bolsonaro, se Pablo Marçal não for, ninguém fará campanha sem realmente não estar associado, de certa forma, a ele. Esse nicho aí ele pegou, porque é o nicho mesmo que existe nas redes sociais. É uma tendência do brasileiro. O brasileiro, em sua economia, traço, que a gente enxerga, adora essa confusão. Aí já vai logo dizendo, esse daí eu vou votar, esse daí tá dizendo o que eu não digo. Embora São Paulo seja muito extravagante na história de escolher os seus prefeitos, quando eu digo São Paulo capital, né? Então, surpreende, né? Assim, os paulistanos são extravagantes na forma de escolher candidatos. Eu estava rapidamente, eu digo isso sempre, toda eleição, mas eu fico repetindo coisas assim. Não me surpreende o que está acontecendo em São Paulo, porque se eu pego assim, 85, quando voltaram as eleições, ressuscitou Jânio Quadros. Sim. Antiquado, morto, totalmente. Aí o eleitorado de São Paulo elegeu Jânio Quadros. 4 anos depois, 88, elege Luísa Erundina. Nordestina, sertaneja, professora universitária, LGBT, o diabo 4. Quando dá 4 anos depois, elege Paulo Maluf, que já tinha sido governador, já estava acusado de tudo quanto era rouba mais faz, se desviam, né? Já está lá. Aí Paulo Maluf ainda consegue empurrar Pita, Celso Pita, que ninguém sabia quem era. Aí depois volta para Marta Suplicy. Estou falando aqui o Pedro da eleição. Né? Aí depois volta aqui para Serra. Aí vem Serra com Kassab assume 2 anos depois e elege das urnas. Se reelege nas urnas. Isso. Depois volta para Fernando Haddad. E de Fernando Haddad vem para João Dória. Olha, isso é o eleitor paulistano. O samba do crioulo doido, né? Se der Boulos, tá tudo bem. Se der Marçal, tá tudo bem também. Tá do mesmo tamanho do que o eleitorado de São Paulo vota e escolhe nos últimos anos. Agora é inacreditável. Ou seja, não há um padrão, né, Josivaldo? Não há um padrão. É extravagante, é excêntrico. Não há o que ele sempre diz aqui, cadê? Vem de onde? Qual é a família? Qual é não sei o que vai atrás. É excentricidade. Eu acho que o comportamento do eleitor de São Paulo é de excentricidade em relação à escolha quando eu digo de São Paulo, não, vou dizer, do paulistano. Isso. O eleitor paulistano, que é da capital. Da capital. Você também usa. Engraçado. Então, se der Boulos, se der Marçal, se der Nunes, estão todos do mesmo tamanho, uma eleição ruim. Se a gente disser aqui, quem tem mais equilíbrio, mais conhecimento é Tabata, você não está negando, não está errando, porque o negócio não é doido. É verdade. E a gente observa isso, que no Rio de Janeiro teve uma época que também tinha essa coisa, mas parece que depois dessas demandas de governadores presos... Até o macaco Tião chegou a ser eleito no Rio de Janeiro. Imagina, né? Lançaram um macaco, era durante a ditadura, numa eleição para vereador lá, o macaco Tião, e foi um dos mais votados no Rio de Janeiro. Sim, é uma coisa incrível como eles gostam desses personagens que chegam ao folclore, né? E elegem Juruna, lembra do índio Juruna, né? Que foi para o Congresso, foi constituinte, não foi? Estava lá e aí era motivo de achincalhe, né? Na própria empresa, todo mundo ria, não sei o quê, mas isso é um perfil bem sulista, viu? Nordestino, parece que funciona diferente. Só sobre, rapidamente, eu sei que... Então é isso, a internet é esse momento, cada eleição é um momento, cada eleição é uma briga para saber o que é verdade e não é verdade, e a população vai se acostumando com isso até um dia encontrar um leito ali, talvez...
mas... Mas nisso tudo Agora, fica aqui o que as Oswaldo, próprias pesquisas atestam, né? A credibilidade continua sendo da televisão. Né? Continua sendo do jornalismo, é um respaldo, né? continua sendo do jornalismo profissional, aquele Isso. que apura a notícia, né? Só tem uma coisinha que eu queria acrescentar, que talvez em pesquisas, porque essa pesquisa da Data Senado foi de 2019. Sim. E a gente sabe que na pesquisa de 2019, Josival, as pessoas mais velhas, com maior faixa etária, se informavam mais pela televisão. As pessoas mais jovens se informavam pelas redes sociais. Pensando que hoje as pessoas mais velhas também estão no WhatsApp, estão no TikTok, estão no Facebook. Instagram, né? Talvez esse cenário de informação também agora esteja mais equilibrado. Isso. Então, eu acho que vale a... Eu fico até aqui, né? A gente diz que o Cá Pra Nós traz sempre pautas que não estão na mídia, né? Não estão nos grandes veículos. Fica a sugestão para quem está envolvido em campanha começar a entender isso, porque é uma coisa que a gente tinha a dimensão de que só as pessoas mais velhas assistiam televisão e não estavam nem aí para a internet. Então, a linguagem da internet era muito mais jovem, as peças eram muito mais jovens. Não sei se está bem assim ainda hoje não, viu? Fernanda, bem dentro do que você falou agora, há 2 dias atrás, um amigo lá de Pernambuco, de Recife, ele me mandou um vídeo de uma sobrinha que é candidata a vereadora no município de Jaboatão, né? E aí ele dizendo que era a primeira mulher que estava disputando, que não sei o quê, tarará. Aí eu disse assim, mandou o vídeo, eu vi, aí eu disse assim, ela dialoga bastante com a juventude, porque ela é jovem, ela tem pouco mais de 20 anos. Aí ele disse, Gera, é curioso, mas nas pesquisas ela tem dialogado mais com as pessoas mais idosas. Não é incrível isso? Que mostra exatamente isso aí que você falou, que há uma adesão muito maior hoje com as pessoas acima de 40, 50, que não tinha há alguns anos atrás esse expediente, essa rotina do celular, e hoje elas estão lá e o dia todo, viu? Porque muitos já estão aposentados ali o tempo todo fazendo. Vou dizer uma coisa aqui, Fernanda, que se fosse abrir a internet aí, eu ia levar um pau danado. Pois abre. Tá. Se fosse abrir a internet, eu ia dizer que há uma aproximação, inclusive, de pensamento. Eu acho hoje grande parte da juventude, em alguns temas importantes, bastante conservadora, tá certo? Sim. O pensamento Inverteu conservador, então, que se aproxima, que ajuda no diálogo com quem tem 160, 60 anos para lá. É uma aproximação muito de pensamento sobre alguns temas que estão no dia a dia. Que não significa aquele conservador radical, aquele cara, mas são posições mais conservadoras em relação às coisas, à visão de vida. Olha, e no final de tudo, porque o tempo a gente está terminando, a gente vê que o processo eleitoral está em plena evolução e às claras, a gente está enxergando essas mudanças todas e que trazem a possibilidade de a gente não entender quem é que vai terminar sendo vitorioso, porque tudo pode acontecer e isso, de certa forma, a campanha moderna que se instala no país, finalmente com a tecnologia, né, da internet funcionando realmente. Para bem ou para mal, mas está acontecendo aí fortemente. Fernanda tocou na história do X, do Elon Musk e coisa. Eu acho que a discussão no começo, nas primeiras decisões, ela foi muito politizada, foi logo para politizada, é autoritarismo, é não sei o quê, vai para lá, vem para cá. Eu acho que ela está começando a vir para o eixo dela, eu já escutei, inclusive, pessoas muito diferentes entendendo que há uma situação jurídica que precisa ser enfrentada, ou seja, toda empresa precisa estar lá com o seu registro no Brasil. Eu acho que o que Elon Musk diz é uma posição política também, tá certo? Ele faz muita política com as declarações dele, uma questão no mundo. E outra coisa é o fato jurídico que precisa ser resolvido aqui, que vai ter que ser resolvido de uma maneira geral, que não vai deixar de ditar a disputa política aqui, porque eu estou vendo que Elon Musk está... Alguma coisa ele quer desse processo todo, e é a direita mundial, que hoje ele estava provocando Lula, já fez declarações que não tem sentido, não vai resolver a questão jurídica. Tem uma questão jurídica para ser resolvida e tem que se resolver, que puxa lá.
E tem uma Mas questão virou mais... virou questão política, Josgaldo. Nesse ponto você tem toda certeza, toda razão também, porque eu tenho acompanhado muito nessa discussão. Como envolve rede social, eu adoro o tema e minha dissertação de psicologia foi dependência na internet, então é um universo que eu amo e já está muito assim, direita contra Moraes, esquerda a favor de Moraes. Então, politizou a questão jurídica, já está ficando em segundo plano. Tá assim, então, assim, é perseguição política, é porque Moraes não quer que Bolsonaro volte a ter tanta influência no Twitter, no X, que a gente chama de X no Brasil. Então, assim, politizou o negócio de verdade. De verdade, ele fechou, tirou do ar o X e ofereceu um jantar na casa dele para o presidente do Senado e outros convidados políticos naquele dia. Eu acho isso... o judiciário se mete muito hoje no político. Vocês estão achando o seguinte... Antes, pelo contrário, eu acho que o primeiro momento foi político e quando ele colocou a votação para a primeira turma, que foi unanimidade, que se deu espaço para juristas falarem sobre a situação, aí sim começou o jurídico funcionar. Eu tô achando que o político foi no quê? Claro que eu estou dizendo que não vai parar o político por conta das declarações. Mas o jurídico funcionou depois, nos últimos 2 ou 3 dias. Mas eu volto à tese que o judiciário não pode estar toda hora com essas pessoas. Tem que se preservar para poder ter equilíbrio nas decisões. Não, Gerardo, vamos aqui. Tem uma questão de fundo nisso que vai ser colocado, veja bem. O cara, tem muita gente, parte da direita vem um cara lá, tem uma concepção de liberdade de expressão dos Estados Unidos, culturalmente, legalmente. Tem legal, base legal e cultura, que é, lá a liberdade de expressão é cacete comendo, não tem ninguém tem uma interferência. Tem uma legislação brasileira e uma cultura jurídica brasileira de longe, não é de agora não, lá do começo, que é a liberdade de expressão esbarra em outros direitos, que é o direito à honra, sobretudo, a honra. Tá? Então você tem liberdade de expressão, mas você tem que respeitar a honra. São 2 culturas que estão sendo discutidas aqui. Então, quem quer impor cultura, quer dizer, a discussão teria que ser, então, você vai mudar o entendimento do que é liberdade de expressão no Brasil, tem que ser o Congresso. Mas tem uma legislação para ser cumprida. Eu acho que, por isso, agora, ninguém que defende o patamar dos Estados Unidos defende que a justiça possa tomar qualquer decisão em relação à liberdade de expressão. Tem, porque tem uma legislação sobre isso e tem uma cultura jurídica sobre isso. É só que está misturando aí. Recebe em casa, tem bebida, uísque, para poder festejar. Gerardo, tu sabe que é assim, Gerardo, não é para festejar. A gente sabe e vai continuar. Se tu estivesse em Brasília, tu estava em todas as festas, Gerardo. Tu já viu o juiz e desembargador? Tu já viu o juiz e desembargador em casa? Isso é coisa recente. Isso é coisa recente. Sim, todo juiz, desembargador, ministro faz festa. Quem sabe de festa aqui sou eu. Você sabe de política. Festa, desembargador não ia para festa não. Passou aí aqui na Paraíba a partir de Marcos Souto Maior, porque fazia festa. Aí o povo enlouqueceu. Eu posso dizer isso, porque eu retratei isso. Convidadíssimos. Convidado, mas já convidei juiz para ir na minha casa e disse, não vamos não, tá não sei o quê. Preservando ali para não ter envolvimentos maiores. Brasília é uma festa, rapaz. Total, toda hora. Catarina, se acalme, senão eu vou chamar a segurança para vir ao Eu caí isso na sua mão aí. Brasília, uma caneta, Brasília é uma festa. O pessoal vive de festa em Brasília. Eu não sei se está certo. Tá aí, o desmando está acontecendo. Olha só, e a gente está encerrando mais um Cá Pra Nós, claro, né? Aqui fervilhando, discutindo, colocando em debate assuntos que certamente estarão na sua mesa também. A gente volta na próxima semana. Até lá!